medida provisória 936, que trata da suspensão do contrato de trabalho ou da redução da jornada e, consequentemente, do salário, foi convertida em lei. Será que o prazo da medida provisória também se estende à lei? Ou, quando veio a lei, nasceram novos prazos para a utilização desses benefícios? É sobre isso que hoje nós vamos conversar. Eu sou Virgínia Machado e você está assistindo o programa Viva a Vida. Hoje nós iremos receber aqui a doutora Leila Salvati. Ela é advogada, especialista em trabalhista e empresarial e vai tirar todas as nossas dúvidas. A medida provisória 936 foi convertida em lei. Mudou alguma coisa? Olá, doutora Virgínia, agradeço mais uma vez o convite. A medida provisória ela foi convertida em lei. Temos um decreto que foi publicado hoje. Esse decreto ele acabou aumentando os prazos existentes na lei. Tivemos sim algumas mudanças, doutora. É importante as pessoas saberem o seguinte: a medida provisória e a lei é a mesma coisa, só que em formato diferente. Então, tem gente achando, é ou não é, doutora? Tem gente achando, doutora, que aquele prazo da medida provisória era e quando ela foi convertida em lei, nasceram novos prazos. Não é isso, né, doutora? Os prazos continuam os mesmos. Ela continua exatamente com os mesmos prazos da medida provisória, só que com novos requisitos, e o decreto que foi publicado hoje, ele acabou por ampliar esses prazos. Por exemplo, o empresário, ele aplicou 60 dias de suspensão do contrato de trabalho durante a vigência da medida provisória e aplicou mais 30 dias para a redução, por exemplo, de 50% do salário da jornada. Então, ele se utilizou de 90 dias, que era permitido lá pela medida provisória que foi convertida em lei. Agora, pelo decreto, ele pode se utilizar de mais quantos dias? Nesse caso, doutora, ele tem mais 30 dias. O que nós temos que entender é que os prazos, eles se somam. Eu não tenho um prazo novo, e sim eu tenho um prazo máximo de 120 dias, que é somado com o período que eu usei anterior, seja ele para suspensão ou seja ele para redução do contrato. Entendi. Tenho recebido muitas ligações nesse sentido. As pessoas estão achando que nós tivemos uma lei nova. Elas não estão entendendo que, na realidade, nós tivemos uma conversão da medida provisória em lei, doutora. Exatamente, porque a medida provisória era provisória. Se ela não fosse convertida em lei, ela iria se expirar. Ele iria se expirar e ia perder a sua validade, como aconteceu, inclusive, com o contrato verde-amarelo. Exatamente, né? A MP 905, bem lembrado, doutora. E aí, ela foi convertida em lei, mas continuou a mesma coisa. O prazo era de 90 dias apenas. Continuou sendo 90 dias apenas, não nasceram novos prazos. Eu acho que está muito bem esclarecida essa parte. Agora, mudou mais alguma coisa quando a medida provisória foi convertida em lei? Mudaram os requisitos para acordo individual ou acordo coletivo. Certo. Parece-me que tem a ver com a receita bruta anual da empresa, é isso? Na medida provisória, os requisitos não eram cumulativos. Bastava o total do salário do empregado para que eu pudesse fazer um acordo individual. Certo. Agora são requisitos cumulativos. Salário do empregado mais receita bruta anual da empresa. Então, antes, o salário do empregado, se fosse até 3 salários mínimos, não precisaria de ser acordo coletivo, podia ser acordo individual, independente da receita anual bruta da empresa. Exatamente. Acima de 3 salários mínimos, eu já necessitaria de acordo coletivo. E agora tem o requisito da receita bruta anual de 4,8 milhões. Então, vamos dizer que continua a mesma coisa. O funcionário ganha 3 salários mínimos por mês. Só que a empresa, ela tem a receita bruta anual superior a 4,8 milhões. Nesse caso, precisamos de fazer acordo coletivo. E se o funcionário ganha até 2 salários mínimos?
e a empresa tem receita bruta anual superior a 4,8 milhões. Nesse caso também, conta, o requisito aí é o salário. Então, nesse caso, também podemos fazer acordo individual. E se o funcionário ganhar até 3 salários mínimos, a empresa tiver receita bruta anual inferior a 4,8 milhões? Aí, nesse caso, podemos fazer acordo individual. São requisitos cumulativos. Antes não Entendi. era. Olha que beleza, então mudou bastante coisa da MP para lei, hein? Então, doutora, muitas empresas que fizeram o acordo dentro da medida provisória vão ter que fazer de novo. Não dá, não tem como, os requisitos são outros. Entendi. Então, quem já se utilizou da medida provisória, de 60 a 90 dias da medida provisória, que depois foi convertida em lei, e agora quer utilizar mais 30 dias desse decreto presidencial, vai ter que reiniciar o processo. Reiniciar, até porque nós temos que fazer outro cadastro do Ministério da Economia. São outros requisitos. É verdade, tem que tomar muito cuidado com isso. Não é só fazer a extensão do contrato que já existia, né, doutora? Nós temos recebido muitas ligações nesse sentido, perguntando se é só continuar esse contrato. Não é. Temos que fazer outro contrato e, repito, outro cadastro do Ministério da Economia. Agora, parece-me que se for uma redução de jornada e de salário de apenas 25%, aí não há necessidade de utilizar o requisito da receita bruta anual, não vai fazer diferença, e também não precisa de acordo coletivo, pode ser acordo individual, é isso? Perfeito, 25% não leva em consideração nem o salário e nem receita bruta anual. A lei ela permite 25%, 50% e 70%. Certo. Fora isso, seja quais forem os requisitos, é acordo coletivo. Se eu tiver que fazer 30%, eu fujo dos 25%, já é acordo coletivo. Mesmo que a empresa tenha receita bruta anual inferior a 4,8 milhões? Mesmo, porque aí eu fujo dos critérios da lei. Então, vamos lá. Eu tenho 25%, 50% e 70%. Certo. Se eu quiser pactuar com o empregado 35% ou 75%, eu já necessito de acordo coletivo. E se eu quiser 70%, que eu... 70% está dentro da lei. Aí eu posso fazer acordo individual com o meu funcionário, se ele ganhar até 2 salários mínimos. Até 3 salários mínimos, a empresa tiver receita bruta anual inferior a 4,8 milhões. Ou 2 salários mínimos, se a empresa tiver receita bruta anual superior a 4,8 milhões. Perfeito, é isso? É exatamente esse o raciocínio. É uma dúvida que, pelos telefonemas que nós recebemos hoje, é uma dúvida constante. Inclusive dos RHs, tá? A maioria dos RHs. O RH, coitada, deve estar pulando miudinho, né? O Departamento de Recursos Humanos das empresas deve estar, assim, enlouquecido, soltando fumacinha, porque muita coisa mesmo diferente, tem que ter um jurídico muito atuante para poder aplicar corretamente. E a lei, ela é complexa. A lei é complexa mesmo, ela é bem complexa. E como é que fica a gestante com essa questão agora da medida provisória convertida em lei, agora com a extensão do prazo pelo decreto presidencial de hoje? A medida provisória, ela já se aplicava às grávidas, entretanto ela não trazia de forma expressa. Certo. Mas por interpretação analógica, nós já entendemos que era aplicável. Agora a lei ela traz de forma expressa. São os requisitos normais para qualquer empregado para aplicar para gestante. E se por acaso ocorrer o evento do nascimento do bebê durante o prazo de suspensão ou de redução da jornada de salário? Se ocorrer o evento parto, como a gente chama, Sim. Aí suspende-se o contrato que estava em andamento, seja ele de suspensão ou de redução, Certo. Restabelece o contrato normal e aplica o auxílio maternidade, e o auxílio maternidade aí ele vai ser pago com o salário normal anterior ao contrato de suspensão. E com relação à estabilidade, porque a gente não pode esquecer que todos esses benefícios que a lei traz são condicionados à estabilidade provisória pelo mesmo período
daquele funcionário que fez o contrato individual ou por acordo coletivo. Então, nós vamos, Da grávida, como é que fica? nós vamos ter aí duas estabilidades. Sim. Primeiro, eu tenho a estabilidade gestante. A estabilidade gestante é até 5 meses após o evento parto. Certo. E aí, depois, eu aplico a estabilidade da Lei 14.020/2020. Então, vamos lá. Hipoteticamente, que essa grávida ela tenha se utilizado 100 dias do contrato anterior. Certo? Se ela se utilizou 100 dias, ela vai ter mais 100 dias de estabilidade. Então, esses outros 100 dias de estabilidade, ela vai cumprir depois ela do vai se auxílio utilizar maternidade. depois do auxílio maternidade. São estabilidades cumuladas e que se cumpre depois do auxílio maternidade. E o aposentado? Aposentado, também nós tivemos dúvidas anteriores a ele. A medida provisória não trouxe nada a respeito. Depois tivemos um decreto que regulamentou que dizia que não podia, mas em determinados casos poderia sim. E a lei hoje ela traz expresso a possibilidade de aplicar aos aposentados. Aplica-se aos aposentados, só que o aposentado ele não recebe o auxílio do governo. Então é permitido aplicar aos aposentados com os requisitos de qualquer empregado, desde que a empresa pague a ele o benefício correspondente ao que o governo pagaria, ao que a União pagaria. E se a empresa, vamos dizer que seja um caso de suspensão do contrato de trabalho, a empresa tem receita bruta anual superior a 4,8 milhões, ela vai ter que pagar ainda 30% do salário dele. Nesse caso, a empresa tem que garantir para ele Uma ajuda de custo, uma né? ajuda de custo de 30%, mais aquilo que ele receberia do governo. Ou seja, é uma questão até de equidade. Sim. Agora, para redução, você vai reduzir em 50%. Para o aposentado, tem alguma diferença dos outros funcionários? Nenhuma. Reduz em 50%. Ele também trabalha 50% do período, 44 horas, ele trabalha 22 horas semanais. Certo. E, nesse caso, paga ele o correspondente ao auxílio emergencial que a União dispõe. Dos 50%, que seria os Exatamente. 50%. Ou seja, se tiver aposentado e quiser aplicar os benefícios, aí tem que bancar o que a União pagaria para ele. Se ele já tem um benefício que ele recebe da União, ele não pode receber outro. Então a empresa é que vai pagar. É assim mesmo? Perfeito. Acho que uma outra novidade que poderíamos falar da lei também, que a medida provisória ela não era expressa se a gente poderia aplicar de forma setorial ou não. Ah, é verdade, né? Ninguém sabia se podia aplicar para alguns funcionários ou para alguns setores apenas da empresa. Ou Agora né? Exatamente. Ou se de repente eu tenho 50 motoristas na empresa que faz ladainha, se eu poderia aplicar uma redução de 50% para um, de 70% para outro, agora eu posso. A lei Então agora, expressa nesse sentido. então essa dúvida que existia também foi dirimida agora, né? Intermitente também. Ah, sim. Tinha uma dúvida, hoje a lei é expressa que para o intermitente é reservado para ele um auxílio emergencial de R$600. Então, na verdade, o decreto presidencial veio apenas dizer que o limite máximo de utilização do benefício é de 120 dias, somando tudo. Medida provisória, conversão em lei e agora com a extensão do prazo. É isso? Perfeito, doutora. Fechamos? Fechamos. Muito bom. Se você tiver ainda alguma dúvida, você pode deixar aqui no nosso YouTube, Programa Viva a Vida com Virgínia Machado, ou no nosso Instagram, Machado_Salvati_Cunha_ADV. Espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas. Um grande abraço, doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima, doutora. Beijo, fiquem com Deus.